Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Ele é um complemento de outro vídeo aqui do canal Sérgio Borges, intitulado Introdução à Mitologia. A intenção é apresentar mais uma história da mitologia grega que serve de modelo ilustrativo das características dos mitos já demonstradas pelo vídeo anterior. Esta é a história de Teseu, o herói que um dia derrotou o monstro da ilha de Creta, que tinha cabeça de touro e corpo de homem, o terrível Minotauro. Mas antes desta luta crucial, em que obteve a apoteótica vitória, Teseu enfrentou inúmeras lutas, fundamentais para que ele atingisse o auge da sabedoria e destreza necessárias para exterminar o monstro maior, devorador insaciável da espécie humana. Diz a lenda que o nascimento de Teseu começou a ser forjado num período de profundo abatimento do soberano de Atenas, o rei Egeu. O rei não tinha um herdeiro para ocupar o trono. Durante muitos anos, período em que se casou 2 vezes, frustraram-se todas as suas tentativas de conceber um filho. Dirigiu-se então até o oráculo de Delfos, em busca de orientação para solucionar o angustioso problema. Ouviu da Pitonisa, a sacerdotisa do templo de Apolo, apenas um conselho enigmático. O rei, disse ela, não deveria desatar a boca do odre no caminho de volta a Atenas. Egeu não compreendeu o significado da mensagem e, no regresso à casa, hospedou-se no palácio do rei Piteu, em Trezena. O viajante expôs sua dúvida ao anfitrião, e este decifrou a mensagem do templo. O conselho para não abrir a boca do odre significava que Egeu não deveria dormir com uma mulher antes de chegar a Atenas. Mas Piteu não revelou o segredo ao rei convidado. Em vez disso, embebedou Egeu e disse para sua filha, Etra, que passasse a noite com o viajante. A jovem fez o que o pai lhe ordenou e, além disso, no meio da noite, foi ao encontro do deus Poseidon, que requisitava seus préstimos amorosos numa ilha próxima. Assim, o deus também possuiu a princesa naquela mesma noite. Egeu ficou por uns tempos em Trezena, até que soube da gravidez da jovem. Ele decidiu esperar pelo nascimento da criança para só depois retornar a Atenas. Quando o menino nasceu, o rei escondeu sua espada e sandálias sob um enorme rochedo para que Teseu se apossasse desses itens apenas quando fosse forte o bastante para levantar a pedra. Egeu não quis levar o menino consigo, pois temia que seus 50 sobrinhos fizessem mal a ele. 16 anos se passaram e Etra mostrou a Teseu a rocha que ele deveria erguer. O jovem assim o fez e se apossou da arma e das sandálias de Egeu para empreender a viagem a Atenas e lá conhecer o pai. Forte e corajoso, ele preferiu fazer a viagem por terra em vez de seguir o conselho dos sábios da corte, que disseram que ele deveria tomar uma embarcação e seguir pelo mar. O herói sabia que as estradas eram dominadas por sórdidos criminosos que atacavam os viajantes e queria enfrentá-los um a um. Teseu se pôs a caminho. E logo no primeiro dia da viagem deparou-se com Perifetes, um gigante desengonçado que carregava consigo uma pesada clava de bronze, usada como arma para assassinar os pobres peregrinos. O herói dirigiu contra ele sua poderosa força e o matou depois de uma luta violenta, ficando com a arma do gigante. O segundo bandido com quem Teseu se deparou foi Cines, também um gigante, que usava os pinheiros da floresta para praticar sua crueldade.
Com sua força, ele vergava o tronco de uma árvore até o solo e fazia com que aqueles que caíssem em suas mãos mantivessem o tronco em tal posição. Como não tinham força para conter a retração da árvore, eram arremessados à distância e despedaçavam-se nas rochas. Por vezes, o assassino vergava 2 árvores e prendia a cabeça da vítima na extremidade de uma delas e os pés na outra. Quando soltava os pinheiros, o corpo se dilacerava. Teseu subjugou Cínis e fez com ele o mesmo que o assassino fazia com suas vítimas. O gigante teve o corpo desmembrado depois de ter sido amarrado entre os pinheiros envergados. O terceiro desafio foi a monstruosa porca de Crômion, que aterrorizava os moradores da aldeia com este mesmo nome, atacando o lugarejo para matar quem encontrasse pelas ruas. Teseu liquidou a criminosa de uma vez por todas com um golpe da espada herdada de seu pai. Chegando às rochas cirônicas, o jovem enfrentou o assassino Cirão. Ele ficava à beira-mar, por onde passava a estrada, à espreita dos viajantes. Tinha o costume de obrigar suas vítimas a lavar seus pés e, em seguida, jogava-as ao mar para que uma horrenda tartaruga as devorasse. Teseu não aceitou lavar os pés de Cirão e o combateu. Vitorioso na luta, o herói jogou o cadáver de Cirão ao mar e a tartaruga gigante o devorou. Mais tarde, Teseu encontrou Cércion, um temível lutador que nunca perdera uma luta. Vaidoso, gostava de exibir-se, desafiando a todos que passavam pela estrada. Prometia que, se alguém o derrotasse, concederia ao vencedor o trono de Eleusis. No entanto, todos que aceitavam o desafio morriam cruelmente em suas mãos, pois a força de Cércion era descomunal. Quando desafiou Teseu, perdeu a luta e foi executado da mesma forma que suas vítimas, dilacerado no meio das árvores. Mais adiante, na estrada, o herói se deparou com o sádico Procrusto, que se apresentava como dono de uma pousada. Aos viajantes que buscavam abrigo, ele mostrava os quartos em que iriam dormir e oferecia as camas sempre em desacordo com o tamanho dos hóspedes. Aos de maior estatura, oferecia camas pequenas, e quando a vítima se deitava, Procrusto cortava suas pernas e braços para que os corpos coubessem no espaço da cama. Aos que eram mais baixos, o criminoso oferecia camas compridas e esticava as vítimas que se deitavam sobre o leito para fazer com que ocupassem a cama por completo. Uma tortura que acabava por dilacerar os corpos. Teseu aceitou o convite para ficar na pousada, sabendo de antemão dos crimes cometidos por este malfeitor. Usando de astúcia, o herói disse ao anfitrião que nenhuma das camas lhe servia e pediu a Procrusto que se deitasse para demonstrar um dos leitos. Foi então que Teseu fez com o bandido o mesmo que este havia feito com tantas vítimas. Amarrou-o à cama e o amordaçou. Então cortou-lhe as pernas, os braços e a cabeça com um machado. Depois de tal façanha, Teseu finalmente chegou a Atenas e soube que seu pai, Egeu, havia se casado com Medeia, uma bruxa que pretendia que seu filho, chamado Medo, fosse o sucessor do rei. Teseu infiltrou-se na corte com um disfarce para inteirar-se da situação e conceber um plano para ser reconhecido como legítimo herdeiro do trono. Medeia, com seus poderes, notou a presença de Teseu e convenceu o rei Egeu de que o recém-chegado era um traidor que só queria usurpar o trono e roubar as riquezas do reino.
Então Egeu ordenou ao desconhecido que lutasse contra o touro de Maratona, que já havia matado inúmeros homens que se lançaram na empreitada. Claro que as habilidades de Teseu foram suficientes para caçar o temível touro. Depois disso, o herói foi convidado para um rico banquete no palácio para celebrar sua grande vitória. Mas, insistindo em livrar-se daquele suposto traidor, Egeu verteu um poderoso veneno entregue por Medeia no copo do jovem herói. Não fosse pela providência, Teseu teria morrido irremediavelmente. Quando foi cortar um grande pedaço de carne do banquete, puxou a espada que havia retirado de sob o rochedo antes de partir de casa. Egeu reconheceu a arma e, quando o herói já aproximava a bebida dos lábios, o rei imediatamente arrebatou o copo. Egeu, que conhecia os poderes de Medeia, expulsou-a junto com seu filho por ter tentado assassinar o legítimo herdeiro do trono. Depois disso, os 50 sobrinhos do rei, os chamados Palântidas, fizeram uma rebelião, pois um deles seria o novo rei no caso de Egeu não encontrar um sucessor. Porém, apesar de sua desvantagem numérica, Teseu conseguiu encurralá-los e matar uma grande parte dos Palântidas e fez com que os sobreviventes feridos fugissem de Atenas. O herói foi saudado pelos atenienses como um futuro rei. Muito antes dos eventos que acabei de narrar, Atenas havia sido condenada pelo rei de Creta, Minos, que invadira a cidade-estado para vingar a morte de Androgeu, seu filho. O rei de Creta exigiu o pagamento de um curioso tributo ao aceitar a rendição de Atenas. O tributo consistia no sacrifício de 7 donzelas e 7 jovens que seriam comidos pelo Minotauro. Sabendo disso, Teseu se apresentou como voluntário para fazer parte do grupo de 7 jovens que seriam oferecidos a Creta. Naturalmente, Teseu tinha o propósito de acabar com o Minotauro, mas esta é uma outra história. Agora, um breve comentário a respeito das funções dos mitos que estão presentes na história que você acabou de ouvir. Como em toda narrativa mitológica, esta, que descreve a jornada de Teseu, é repleta de simbolismos, presentes principalmente nas atitudes das personagens. Uma análise psicanalítica dos criminosos que Teseu derrotou nos revela que todos eles são símbolos de forças psicológicas destrutivas que podem ser exteriores ou interiores a nós mesmos. O herói representa uma consciência mais elevada, capaz de nos apontar quais inimigos todos temos de combater com todo vigor em nossa própria jornada heróica ao longo da vida. Espero que tenham gostado deste trabalho. Deixe seu comentário, faça sugestões. Muito obrigado pela audiência. Um abraço!